Alô, meus amigos da Paiquerê, amigos da 91,7, você que está acompanhando já a partir de agora com som e imagem através do YouTube Paiquerê 91,7, você que está nos acompanhando através do portal Paiquerê, chegamos a mais um sábado e a mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. E hoje o programa será especialíssimo. Como a gente tem anunciado ao longo da programação nesses últimos dias, hoje o tema do programa, De Braços Abertos, Londrina, 90 anos, a história de nossa cidade contada pela 91,7 a Paiquerê. E por que isso? Nós vamos, então, falar sobre isso a partir de agora, aqui no Paiquerê Rádio Opinião Especial. E por isso a gente, com muita alegria, recebe mais uma vez, já esteve aqui algum tempo atrás, falando sobre cultura, com o também escritor Domingos Pellegrini, o William Santin conosco aqui, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, William. O prazer é sempre meu, JB. Bom dia a você, bom dia a Edmeia e a todos que nos ouvem. Exatamente, e recebendo também a Edmeia Ribeiro, que é diretora do Museu Histórico de Londrina, está aqui porque o museu tem uma figura, tem um importante papel nisso que nós vamos falar hoje aqui a respeito desse programa, a respeito dessa programação. Muito obrigado, Edmeia, pela presença. Bom dia. Bom dia, JB. Bom dia, William. Um prazer estar aqui e poder falar do nosso querido Museu Histórico de Londrina. Exatamente. E vamos falar um pouquinho também, claro, até, não é, do museu, como é que está o nosso Museu Histórico. Nós vamos ter tempo, temos 1 hora de programa pela frente. Mas antes de acionar os dois, eu gostaria de fazer uma breve dissertação do porquê, não é, desse programa, desse projeto da Paiquerê 91,7. Como é que surgiu? Na verdade, foi até uma coincidência, porque foi também um pensamento do William Santin. Eu sempre tive esse pensamento desde o momento em que nós ficamos sozinhos com a Adriana, com o André, à frente da Rádio Paiquerê, era pensando em dar uma grande emissora de rádio para Londrina, conhecida no Brasil todo. E conseguimos fazer isso, através das grandes coberturas, através de Copa do Mundo, 8 Copas do Mundo, e hoje, onde você vai, o nome Paiquerê é respeitado. Mas poderia também, muita gente até falou, escreve um livro sobre a Paiquerê, mas o pensamento era deixar alguma coisa a mais para a cidade de Londrina. E coincidiu exatamente com essa ideia do William. William é um escritor, é um jornalista apaixonado pela cidade, conhece demais, busca tudo, lê a respeito de Londrina. E num determinado dia ligou, JB, quem sabe, já pensou? Londrina vai fazer 90 anos, se a gente fizesse um programete diário até lá, não é? Que será em dezembro de 2025. A gente poderia depois formular, colocar isso até num livro, uma história e outra coisa. Eu tenho lá no museu muitas informações, o museu se colocou à disposição e por isso então nasceu essa ideia e o programa de Braços Abertos, porque exatamente é o que representa e sempre representou a cidade de Londrina. Nós temos muitas publicações de Londrina, muitas, mas nenhuma talvez completa do jeito que a gente pretende. E hoje o William vai até dar uma amostrazinha aqui de alguns casos também, de coisas que aconteceram e que eu, por exemplo, não tinha visto em lugar nenhum da história de Londrina, que apesar de ser uma história nova, não é, vai fazer 90 anos, perto de outras cidades, mas é uma história riquíssima. Não é isso, meu caro William? É isso mesmo, JB. A história de Londrina é rica, maravilhosa, tem muitas publicações. O Museu Histórico tem um trabalho, um acervo, que a Edmeia vai falar logo mais, maravilhoso. E a nossa ideia é contar isso para os ouvintes da Paiquerê, que são milhares e milhares, né? Tirar o que hoje está nos livros, que nem todas as pessoas têm acesso, ou que está lá no acervo do museu também,
e esparramar, levar essa informação, levar a história de Londrina para que as pessoas, conhecendo a história, amem ainda mais a nossa cidade e a façam ainda melhor. Né? Quando você conhece a história do lugar que você vive, você entende o presente, passa a amá-lo mais e quer desenhar melhor o futuro. Então essa é a nossa missão, trazer a história para toda Londrina, região e muito além hoje com a internet, esparramar o que está aí, esse conhecimento todo. É exatamente somando, é através de pílulas, não é? Programetes, nós vamos fazer programetes de 3 minutos. Esses programetes serão apresentados na programação da Paiquerê. O primeiro às 8 horas da manhã no Jornal da Manhã, que é uma liderança inconteste na audiência em Londrina. A reprise, porque é evidente que há a audiência rotativa do rádio. A primeira reprise na hora do bate-bola, no final do bate-bola às 13 horas. A segunda reprise às 18 horas, antes um pouquinho do Em Cima do Lance, e a quarta reprise às 10 da noite, de maneira que haverá a possibilidade, não é, de todos os ouvintes acompanharem. E também no sábado, nós vamos repetir os 5 programas de segunda a sexta-feira. Isso começando agora, nesta segunda-feira, e vai até o mês de outubro de 2025. Vai dar o quê? Uns 24. De 24, desculpa. Isso mesmo. Vai dar o quê? Uns 400, mais ou menos, programetes. Em torno disso, JB. Em torno disso, né? Com isso, nós vamos conseguir contar a história bem completa de Londrina, numa linguagem gostosa, atrativa do rádio, uma linguagem que o ouvinte da Paiquerê 91,7 já conhece e que todos vão poder ter acesso a esse compilado também nas redes sociais, no Spotify e etc. Exatamente. Nós vamos estar nas redes colocando, mantendo no Facebook, mantendo no Instagram, e vamos então estar divulgando, sendo o grande divulgador, ou a Paiquerê, a grande divulgadora da história de Londrina. E eu acho que a Edmeia pode falar sobre isso, né, Edmeia? É muito rica o que vocês têm. Aliás, há algumas coisas já nos primeiros programas, até de áudio, não é, dos primeiros desbravadores desta terra que temos no museu, não é, Edmeia? Exatamente, JB. Então, nós temos entrevistas desde 1970, quando o museu começou. Ele nasceu em 1970 e desde então nós temos um projeto que nós chamamos de História Oral, e por meio dele nós vamos captando, né, recolhendo várias entrevistas, né? E esse acervo, ele é muito rico porque ele conta a história de Londrina por meio da experiência de muitas pessoas que para cá vieram, né? Entendi. Veja bem, Jota, desculpa, eles começaram, o pessoal do museu começou esse trabalho em 1970, né? Se nós considerarmos que a colonização de Londrina começou em 1930, então fazia só 40 anos. Eles conseguiram pegar, a partir de 1970, os pioneiros, os primeiros mesmo, que você falou, George Craig Smith, que veio chefiando a caravana pioneira em 1929, deu várias entrevistas para o museu. O Alexandre Razgulaev, que foi o russo que desenhou Londrina, deu várias entrevistas para o museu. Eles conseguiram entrevistar isso e guardar, né? Foi desenhado por um russo. Foi desenhado por um então russo. A ameaça do russo está vindo aí. Agora tem o russo aí né, querendo comprar o Londrina. Mas, nossa, era uma figura maravilhosa. Daqui a pouco vamos falar dele, Alexandre Razgulaev, que é o cara que desenhou o quadrilátero central de Londrina. Perfeito. Bom, e o William é apaixonado por Londrina, não é? O William é apaixonado pela cidade, pesquisa demais e, claro, junto aí com todo esse acervo do museu, dá para, fazer algo realmente inédito na cidade, não é, Ilho? Ah, com certeza. Eu nasci aqui, sou criado aqui, sou pé vermelho, sou dessa terra e sempre gostei muito da história de Londrina. Não sei porquê, mas é algo assim que eu sempre tive essa curiosidade, né? E é muito rico, então a gente tem que pesquisar muito. É isso que você falou. Londrina tem vários pesquisadores lá da UEL mesmo, os professores, né, que fizeram trabalhos maravilhosos, mestrados, doutorados. Esses dias eu te apresentei um doutorado que falava do seu pai, que você nem conhecia, né? Livros. Então, tem muita coisa já dita sobre a história de Londrina que é só a gente ir vasculhando ali para encontrando esse tesouro e levando aos ouvintes da Paiquerê.
Perfeito, é exatamente essa é a ideia. E bom, e para isso a gente já quer agradecer, claro que a gente vai atrás de parceiros. E o primeiro parceiro que abraçou essa causa já é um parceiro antigo da Paiquerê. A gente tem um relacionamento de muita amizade com a direção toda, com o Wellington Ferreira, que é o presidente Sicredi Dexis. A gente agradece a confiança nesse trabalho, porque evidentemente que é um trabalho, vai ser um trabalho de fôlego, mas um trabalho gratificante, não é, William? Com certeza, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Cada programete desse, JB, a gente demora horas para produzir, né? Porque nós temos que ser muito fiel, levar o dado certeiro, correto para o nosso ouvinte da Paiquerê. A gente não pode falar nenhuma bobeirinha, né? Então, é muita pesquisa, são horas pesquisando para fazer um programete de 3 minutos que vai para o ar. Às vezes eu ouço lá um áudio do museu de mais de 1 hora para pegar um trechinho ali de 20 segundos de uma fala, colocar. né, que a gente põe no ar. Então, dá bastante trabalho, cada programete é feito com muito amor, com muito carinho. Tá certo. Pois não, E eu Edmeia. penso que além dos áudios que você ouve, você também precisa usar outras partes do acervo do museu, Isso que que eu ia é de perguntar. documentação, de periódico, para incrementar a informação que você está levando, né? Com certeza. Ontem mesmo eu liguei lá, falei com o Gabriel, que me atendeu muito bem. Eu precisava de um exemplar do Jornal Paraná Norte para confirmar algo a respeito de um médico, do Pedro Kurt Miller. Daqui a pouco a gente até fala dele, um detalhezinho que estava lá no Jornal Paraná Norte. Ele imediatamente já achou, já me mandou. Um atendimento incrível que o pessoal do museu faz com o pesquisador. O pesquisador é muito bem atendido lá. E interessante que a gente, não é? Poxa, meu pai veio para cá em 1945. Eu vim com 1 ano de idade em 46. Quer dizer, 52, 53, eu já me lembro de muita coisa de Londrina. E a gente vê a história de Londrina, né? Lembra se entrar na igreja, dos Palotinos, a Santa Casa, a Folha do Milanês, Sociedade Rural do Paraná, a CIL, o prédio Eu comecei a fazer rádio em Londrina no prédio do Mercúrio. Onde sim, é hoje a exatamente. sede da CIL, mas Palácio do Comércio. Palácio do Comércio hoje, né? O posto de saúde ali do lado era o único posto de saúde, colégio estadual, colégio Hugo Simas, e vai por aí afora. Eu imagino isso no museu. Tudo isso, essa história toda, temos ali, não é, Edmeia? Está lá. Está lá. Toda essa história de Londrina está salvaguardada no museu por meio de fotografias. Nós temos lá acervado, né, guardado a produção dos maiores fotógrafos de Londrina, que registraram, né, a história de Londrina a partir da sua máquina fotográfica. Nós temos muitos documentos, né, documentos desde uma carta, um documento pessoal, entre, né, uma variedade de documentos físicos. Os periódicos todos de Londrina. Então, não só o Paraná Norte ou a Folha de Londrina, né? Todos. Nós temos a história de Londrina também contada por meio de objetos, né? Que é um rádio, uma TV, um objeto de porcelana. Então, toda a história de Londrina está salvaguardada ali, por meio das mais diferentes formas, dos mais diferentes acervos. Eu não me lembro, eu acho que eu mandei para o museu, na época faz muito tempo, que um juiz de direito aqui mandou para mim, JB, olha aqui um presente para você. Era a fotografia da primeira mesa apuradora de uma eleição em Londrina. E estava lá o meu pai, Olha entendeu? só. Participando. Quer dizer, coisas assim que a gente, não é? Você Sim. tem prazer de mostrar, de viver, de lembrar, porque, afinal de contas, hoje nós estamos numa metrópole, não é? Londrina, o crescimento de Londrina é impressionante, né? A forma muito rápida. Cidade com 90 anos, já chegar aí próxima de 600 mil habitantes.
De uns anos para cá foi um pouquinho mais lenta essa proporção de população, mas no começo é uma explosão. De uma década para outra, Londrina dobrava a população. Exato. Né? Cada 10 anos, o dobro de população, e depois o pessoal vindo da área rural para a zona urbana. Londrina, quando começou, JB, professora de em 1934, Londrina tinha 23.100 quilômetros quadrados. Logo que Londrina se tornou município, o Paraná tinha apenas 42 municípios. Hoje tem 399. Né? Então, Londrina foi o 42º município. E daqui, lá para o lado de Maringá, Paranavaí, o Moarama, não tinha nada. Não tinha nada, Então, os exatamente. limites da área de Londrina iam até o São Paulo e o Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Que isso? Depois todos esses municípios que foram surgindo, Cambé, Rolândia, Apucarana, Foi dividindo. Arapongas, foram todos sendo desmembrados de Londrina. Para o nosso ouvinte ter uma ideia do que isso significa, 23.100 quilômetros quadrados, o Líbano, tá? O Líbano, que é um país, hoje o Líbano tem em torno de 12 mil, era 2 vezes a área do Líbano. Era a área que corresponde hoje a todo o estado de Israel. Israel tem 22.000 quilômetros quadrados. Então, Londrina era maior do que o país todo hoje de Israel. Né? Então, olha a proporção do que significava Londrina, isso em 1934, quando começou. Perfeito. E uma outra coisa que a gente também observa e que é muito agradável, né? Dos 90 anos, a Rádio Paiquerê, quando fizer 90 anos, 68 anos vivendo essa cidade. É impressionante. Junto até com a própria Diocese de Londrina, que veio para cá também em 1957, né? É impressionante. São pouquíssimas empresas em Londrina que têm essa marca. Né? Pela Exatamente. juventude do município, são pouquíssimas empresas que têm mais de 60 anos ininterruptos em Londrina. William, eu acho que a gente já apresentar alguma coisa que você vai acompanhar na história de Londrina, mas o William falou que não tinha Maringá, não tinha cidade nenhuma. Eu acho que uma das historinhas que ele já falou sobre Londrina, que eu acho importante você contar agora, por que que Maringá também, com a companhia Melhoramentos, foi uma cidade planejada com avenidas e Londrina não foi planejada com avenidas? Não, na verdade, assim, Londrina ela foi planejada. O que aconteceu é que os ingleses não quiseram gastar tanto para fazer ruas e avenidas mais largas, né? O Alexandre Razgulaev, que é esse russo que nós citamos, né, ele nasceu lá na região de Moscou em 1894. E aí, por questões políticas lá, ele imigrou para o Brasil e chegou aqui em 1921 como imigrante no Brasil. Então você imagina, o cara era russo, só falava russo, ele era formado engenheiro agrimensor, tinha uma bela formação. Né? Primeiro ele se estabeleceu em São Paulo, sem saber a língua, sem conseguir emprego, nada. Ele foi trabalhar vendendo tomate na rua, com uma carrocinha. Então ele ficou um tempo vendendo tomate e tal, até que conheceu o Arthur Thomas, que já estava ligado ao projeto da Companhia de Terras, que estava começando, e convidou ele para trabalhar na Companhia de Terras. Ele foi aprendendo português na raça. Em 21 de agosto de 1929, quando a caravana pioneira, quando a Companhia de Terras Norte do Paraná manda a caravana aqui para tomar posse da área, né, chefiada lá pelo George Craig Smith, o Razgulaev estava nessa companhia, ele era o cara que conhecia os mapas, conhecia a geografia, ele que apontou, opa, chegamos, é aqui. Né? Estamos na área da Companhia de Terras, que foi exatamente ali no Marco Zero, em frente hoje ao Shopping Boulevard. Né? Então, no dia seguinte, quando eles chegaram, ele subiu um pouco mais, veio para as bandas da Catedral, subiu o morro, para ver ali, para começar Londrina. Né? Então, eles fizeram aqueles primeiros estudos, a coisa demorou um pouco para engrenar. Em 1932, ele tinha esses mapas já prontos. Então, o Alexandre Razgulaev foi o russo que desenhou Londrina, esse quadrilátero central. E ele desenhou com ruas e avenidas largas. Ele conta aqui, está lá no museu. Né? Ele desenhou as ruas do centro, JB, com 24 metros de largura. Belíssimas ruas. E as avenidas com 30 metros. E mandou o mapa para Londres, né? Para a matriz da companhia. Quando chegou lá, eles falaram, não.
Para que fazer isso tão largo? Quem vai pagar Vão somos perder, nós. vão perder terra, vão perder nós venda. vamos ter que e vamos ter que pagar imposto disso Claro, tudo. entendi. Né? Então, o pessoal lá de Londres vetou e mandou ele fazer as ruas com 12 metros. Mas ele era teimoso, e isso ele conta. Nós achamos esse áudio lá no museu, né? E vamos colocar um pedacinho no ar com ele mesmo, falando: não. 12 não, eu fiz com 16. E aí Ele bateu o pé, aí Quer dizer, aceitaram. poderia ser menor ainda. Seria menor ainda. Algumas vias de Minas Gerais, essa é a minha, né? Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, as ruazinhas Seriam pequenas. menor. Né? Porque os ingleses, eles projetaram Londrina para 100 mil habitantes, né? A Companhia de Terras Norte do Paraná, quando eles desenharam tudo aqui, a área da companhia ia de Londrina ao Umuarama. Então, o que a companhia desenhou? 4 grandes cidades a 100 quilômetros uma da outra. Então, se você olhar no mapa hoje, Londrina, 100 quilômetros Maringá, 100 quilômetros Cianorte, 100 quilômetros Umuarama. Deu certinho. E são as 4 maiores cidades realmente. Eles imaginavam essas 4 cidades com 100 mil habitantes e entre elas, a cada 15 quilômetros, cidades menores que ficariam aí com 10 mil habitantes. Então, eles imaginavam que Londrina jamais passaria de 100 mil habitantes e que talvez nem chegasse a isso. Ficaria ali com 30 mil, 40 mil. Mas o Rasgulaef era um visionário, né? E bateu o pé e fez as ruas do centro com 16 metros e as avenidas com 24. Ele queria com 30, mas ficaram com 24. Quando vem Maringá, Maringá já vem na década de 40, Maringá já vem na segunda fase da companhia, quando ela se tornou brasileira, né? Foi adquirida por brasileiros, porque houve a Segunda Guerra Mundial, e todas as companhias estrangeiras tiveram que se nacionalizar. Então ela se torna Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e aí eles já fazem uma cidade jardim mais planejada, com ruas e avenidas mais largas, e inclusive o Rasgulaef foi morar em Maringá. Rasgulaef comprou uma fazenda em Maringá, e hoje, curiosamente, o seu Alexandre Rasgulaef dá nome a uma avenida, a dona Sofia, que é a mulher dele, dá nome a uma rua em Maringá, e aqui em Londrina não tem quase nada com o nome dele. Minha família mora ali perto. Pois é. Da onde, Dana? Em Maringá, de Maringá. da Alexandre Rasgulaef e da Sofia Rasgulaef. As famílias deles ficaram por lá em Maringá. Perfeito. Mas é essa a história, né, do comecinho de Londrina aí. Hoje nós poderíamos ter ruas e avenidas um pouquinho mais largas, se os britânicos tivessem topado pagar um pouquinho mais. Apesar de que abrimos, né? Abriram, quantas avenidas aí foram abertas ao longo desse período. Tem uma outra história também que você contou, que vai estar no programa. Quando a gente fala em Londrina, não é, Edmé? Lord Lovat é uma figura, não é? Marcante na história de Londrina, né? Mas Lord Lovat não veio a Londrina? Não, Lord Lovat não chegou a Londrina, nunca chegou até aqui, e ele morreu um pouco antes de se tornar município. Simon Joseph Fraser, né? Era o nome do Lord Lovat. Pô, cara, um empresário desses assim, você imagina lá no começo do século XX, fantástico. Primeiro que ele tinha grau de nobreza, né, dentro da linhagem britânica, era um lord, ele nasceu em 1894, desculpa, não, ele nasceu um pouquinho antes, e ele começou a companhia de terras, depois de ter sido soldado, ele serviu no exército britânico, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, então era um homem, assim, muito destemido, o Lord Lovat. E ele planejou Londrina, chegou aqui na década de 20, ele foi a Cambará, de lá que ele vislumbrou toda essa possibilidade de comprar essa imensidão de terras do governo do estado, né? Vamos lembrar que do Rio Tibagi para cá até Jataizinho depois não tinha mais nada, JB. Nada. Havia as matas belíssimas, os indígenas habitando essas matas e um ou outro poceiro, um ou outro aventureiro, né? Então o Lord Lovat resolveu encarar isso. Em 1925, ele começou a Companhia de Terras. Depois ele voltou para cá, para o norte do Paraná, em 1931. Ele trouxe o príncipe de Gales para conhecer aqui a região. Fizeram uma baita de uma recepção para o príncipe em Cornélio Procópio. Depois eles vieram até Jataizinho e tinha uma festa esperando eles em 1931 aqui em Londrina. O Lord Lovat planejou tudo, comandava tudo isso, mas nunca tinha passado do Tibagi para cá. O grande problema era o Tibagi, né? O Rio Tibagi. Como é que vai passar o Tibagi? Você só cruzava o Tibagi de balsa, né? Naquele tempo, então, de balsa ou de canoa, né? Se trazia algum animal, o animal tinha que passar a nado, os burros, etc. Então, naquele dia eles viriam.
Mas caiu uma chuva enorme. Imagina, o príncipe, né? Você colocar um príncipe no meio da mata, na chuva, atravessar rio, eles voltaram para trás. Então, o Lord Lovat e muitos, né? O João Sampaio falava isso, o Arthur Thomas também falavam isso. Sem Lovat, nada existiria. Se não fosse o poder desse cara, né? Junto à coroa britânica, toda a influência que ele tinha e o dinheiro que ele tinha, né, era um grande capitalista. Você imagina, 515 mil alqueires de terra para você lotear, né? Para você fazer loteamento de tudo isso. O cara tem que ter muita bala na agulha. Se não fosse ele, aqui hoje onde nós estamos, provavelmente haveria uma cidade, mas ela não se chamaria Londrina. Com certeza não se chamaria Londrina. Seria maior, seria menor, não sei. Mas Londrina não existiria sem o Lord Lovat. Isso é fato. E ele morreu em 1933, Londrina se tornou município em 34, um pouquinho antes, Lord Lovat não chegou a ver Londrina município e nunca pisou aqui, infelizmente. Histórias, não é, Edmeia? Pois é, histórias que estão todas lá no museu. Todas lá, né? Exatamente. E a gente contando muito com o museu, né, William, para todas essas informações, não é? Quando a gente idealizou o De Braços Abertos, é claro que eu já esperava contar muito com o acervo do museu, conhecia muito lá. Mas os áudios eu ainda não conhecia, sabe, JB? Eu sabia da existência e tal, e a Rosângela, que é a bibliotecária lá, um abraço para ela, me mostrou os áudios, eu falei, caramba, né? Isso que a professora Edmeia falou. Eles começaram em 1970 esse trabalho de entrevistar as pessoas, não começaram ontem, né? Então eles conseguiram pegar esses pioneiros vivos. E aí, ouvindo, então a gente, né, gentilmente apoiado pelo museu, e acho que isso é muito importante, o museu entende essa missão, JB, de que o acervo tem que sair por aí. Divulgado, né? Essas coisas não é para serem, não são para serem guardadas, né, Edmeia? Não, não. A missão do museu é democratizar todo tipo de informação que tem ali. Senão não haveria sentido nós salvaguardarmos tudo isso. A história tem que ser contada, ela tem que ser democratizada, as pessoas têm que conhecer a história de Londrina e poder apreciar essa beleza que é a história, né? Então, o Museu Histórico, ele tem essa missão, ele tem a missão de apresentar belas exposições, então já começa apresentando a história de Londrina pela exposição histórica, ou que a gente chama de exposição de longa duração, né? E depois nós vamos para os acervos. O museu hoje tem mais de 1.200.000 itens que contam a história de Londrina, entre fotografias, isso por baixo, é mais que isso mesmo, entre fotografia, objetos, documentos, negativos. Então, ali é uma potência no que diz respeito à história de Londrina. E a gente tem essa pretensão de cada vez mais colocar à disposição das pessoas as informações que estão ali, né? Por exemplo, os projetos, as parcerias, né? Com a universidade, com a mídia, né? Há uma questão que eu acho muito importante, é que toda a mídia televisiva ou online, enfim, da cidade de Londrina, né, utiliza muito o acervo do Museu Histórico de Londrina, os acervos, né, que são 3 tipos. E assim a gente vai conhecendo algumas coisas. Bom, primeiro, só para complementar, me dá uma alegria muito grande, JB, a gente usar a força da Paiquerê para pegar um áudio do George Craig Smith e soltar, né? Ele que está lá no museu guardadinho, fica lá para alguns pesquisadores ouvirem, e de repente a gente solta para milhares. E você sabe mais do que eu qual é a audiência da Paiquerê, né? E segunda coisa que eu tenho aprendido muito, às vezes, ouvindo alguns desses áudios. Esses dias eu ouvi o seu Victório Herrick, que foi pioneiro da Varta. Eu não conheci, ele foi o primeiro cara que chegou na Varta, né? Um polonês, né? Ele era imigrante polonês, já vindo lá de Santa Catarina. Inclusive, ele veio de um lugar de Santa Catarina que também chamava Varta. E o seu Victório, o primeiro trabalho dele foi abrir mata, né? E ele contando nesse áudio que eles contabilizavam lá, quando ele abria a mata na Varta, ele derrubava, JB, professora Edmeia, em média, 20 perobas grandes por alqueire. 20 perobas rosas grandes por alqueire. Se a gente calcular que a Companhia de Terras comprou 515 mil alqueires, não vamos nem multiplicar por 20, vamos multiplicar por 5, né? Vamos ser mais conservadores, porque lá na Varta é muito fértil, a Embaixada tem menos peroba.
Só aí nós vamos descobrir que foram derrubadas aqui 2.500.000 perobas adultas. Nossa, Né? você imagina? Você imagina Que o coisa. que é isso? Sem motosserra, Não, a hein? gente lembra, né, das perobas ainda, do Perobal, da Universidade Não, Estadual e é de só Londrina. passear pela Vila Casone, JB. Eu fiz esse exercício de ir no último domingo a Vila Casone e andar a pé lá. Aí você fica olhando aquilo e falando, caramba, foi isso mesmo, né? Porque o que tem de casa de peroba ainda na Vila Casone, sim, muito, casa muito. de Vocês madeira, falam, claro. Londrina foi, né? Claro. Então, tudo construído Claro. com essas perobas rosas e tal. A E tá aí, primeira, né? a primeira residência do meu pai aqui em Londrina, ele morava, quando ele veio na frente da família, no Hotel América, que era um antigo Hotel Germânia e que depois se transformou em Franz Hotel. E ele precisava de uma casa, o seu Franz. Não, Faria, eu vou gostar muito dele, eu vou construir uma casa. Construiu a casa na rua Paranaguá, uma casinha de madeira. E à frente da rua, no domingo, era a raia de cavalo. Era a diversão do pessoal. Era diversão. E contam, eu no colo de minha mãe e meu pai, vendo a corrida de cavalo no domingo, que era a diversão no domingo. Mas você tem outras pílulas aí interessantes, não Tem sim, já para ir aguçando, Isso. ir aguçando o nosso ouvinte, né? Uma das histórias assim, mais interessantes que eu acho de Londrina é do nosso primeiro médico do primeiro hospital, né? O primeiro hospital de Londrina foi o hospitalzinho da Companhia de Terras Norte do Paraná. E a Companhia de Terras começou a fazer a cidade, né? E o pessoal ficava doente, né? Malária, febre amarela, outras doenças infecciosas e tropicais, imagina numa região de mata, Claro. eventualmente um acidente com cobra, né, com algum animal, e principalmente, o principal problema era o pessoal que se feria nas derrubadas das matas, né? Não tinha a segurança do trabalho que tem hoje, então não era raro alguma árvore cair em cima de algum trabalhador, né? Caía em cima mesmo, né? Às vezes amputava a perna e tal. Bom, a companhia chegou à conclusão que tinha que ter um hospital para atender esse pessoal e até para servir de propaganda, né? Olha aqui, nós já temos um hospital e temos médico. Então eles contrataram o Dr. Pedro Kurt Miller. Na verdade, o nome dele era Kurt Peter Miller, mas aí aportuguesaram para Pedro Kurt Miller, que foi o primeiro médico do hospitalzinho, né, que tocava ali o hospital. Ele era um alemão. Então o Dr. Kurt Miller começou a trabalhar aqui no hospitalzinho, foi inaugurado em 1933, né? Então, veja bem, antes ainda de Londrina se tornar município. Depois chegou o doutor Figueiredo, o irmão do Anísio Figueiredo, o Oswaldo Figueiredo, para ajudar ele. O Anísio veio depois. Não, era José, o João e o Anísio. Isso, exatamente. O primeiro foi o João. O primeiro foi o João. Depois ele trouxe o Anísio. Me operou com 8 anos de idade. Não, era um médico fantástico. Eram amicíssimos do meu pai, Figueiredo. os três. O Anísio também. Exatamente. Fantástico. E o João Figueiredo era o auxiliar do doutor Kurt Miller. Foi o segundo médico, então, de Londrina. Segundo médico. Ele era o auxiliar do Kurt Miller, ele não era contratado da Companhia de Terras, tinha os clientes dele e auxiliava o Kurt Miller ali. Então, só para o pessoal ter uma ideia, não tinha energia elétrica, né? A energia elétrica era um motor gerador a diesel que funcionava até às 10 da noite. A casa dele e a primeira... não deve ter sido a primeira nesse período, mas logo depois que ele construiu a casa para morar e o consultório, é onde é hoje, do lado da Folha de Londrina ali, o edifício é Mônaco ou... Bosque. Não, da Folha de Londrina. O edifício, não na esquina, mais para baixo. Sim, é o Mônaco. O centro comercial Sim, Mônaco é o Mônaco. e o centro comercial era ali no Mônaco. Perfeito. Eu me lembro disso ainda, tenho lembrança disso. Figura fantástica, o Dr. João Figueiredo. Então, né, quando chegava um acidentado, alguma coisa depois das 10 da noite, eles começavam a operar o cara no escuro. Porque até ir lá, ligar o gerador começar a funcionar e ter luz, no escuro, lamparina, vela, etc. Bom, mas tudo corria bem, estava tudo em paz, o Dr. Kurt Miller trabalhando, até que em 1935, um estrondo na cidade, um horror, no dia 24 de janeiro de 35, uma quinta-feira, Londrina foi assombrada com um caso terrível. O Dr. Kurt Miller matou um homem. O Dr. Kurt Miller saiu de Londrina, foi à ferrovia que estava sendo construída, né? E assassinou um funcionário da ferrovia. Temos até o nome dele aqui, já eu falo aqui. O Júlio von Schutz, que também era alemão. O que aconteceu? O Júlio
estava tendo um caso com a esposa do Kurt Miller. E ele ficou sabendo, foi até lá tirar satisfação, e isso resultou numa discussão acalorada, e o Dr. Kurt Miller saca o revólver e desfere 3 tiros nesse Júlio, que infelizmente veio a óbito, né? Para muitos é o primeiro crime de assassinato. Assassinato de Londrina. Na verdade, ele foi até fora da área do município de Londrina, que já estava mais perto da comarca de Jataí. Sim. Mas você imagina, o médico da cidade, o único médico da cidade, vai lá e mata um homem. E foi até isso que eu queria, que eu peguei no Paraná Norte, lá no museu. Deixa eu ler um trechinho aqui para os nossos ouvintes, do que disse o Paraná Norte, que ele era um semanário, ele saiu no domingo seguinte. Ninguém queria acreditar semelhante coisa. Entretanto, a realidade amarga era aquela. De fato, o Dr. Pedro Kurt Miller, médico, diretor do sanatório local, gravemente ofendido em sua honra por Júlio von Schutz, foi fazer a este uma interpelação. Mal recebido pelo interpelado e ante uma nova injúria pesada e gravíssima, o Dr. Miller, saindo de sua calma habitual, saca o revólver e detona 3 tiros contra von Schutz. Essa foi a notícia do Paraná Norte daquela semana. Que já funcionava, foi bem antes de Folha, de tudo. O Paraná Norte foi o primeiro jornal de Londrina que começou a funcionar regularmente. Ele começou em 34, era do 34, era do Humberto Puigari Coutinho, né? E ele era um jornal até considerado, de certa forma, chapa branca em relação à Companhia de Terras. Que a companhia era a principal anunciante do jornal. Né? Ela usava muito... Era interessante para os dois lados. Né? O Humberto tinha um bom anunciante, que era a companhia, e a companhia valia-se do jornal para também anunciar os lotes, os serviços que ela vendia, era interessante para os dois lados. Tanto é que a morte aqui causada pelo Dr. Kurt Miller foi só uma notinha no jornal, não foi uma manchete, nada de grande destaque. Mas, enfim, o Kurt Miller não fica preso, ele consegue sair do Brasil e voltar para a Alemanha, e veja só, ele vai para a Alemanha e engaja-se no exército nazista do Hitler. E ele chegou a um posto altíssimo de oficial no exército nazista, e a última notícia que nós temos dele é quando ele foi preso em 1944 na Rússia, aí já no final da Segunda Guerra Mundial, ele como membro do exército nazista, um oficial do exército nazista, tornou-se um prisioneiro de guerra. A última notícia. A última notícia que pelo menos coisa. Eu tenho e você, dele. E que coisa maravilhosa. E tem essas publicações no museu, né, Edmeia? Pois é. E assim, no cotidiano, com a direção, eu nem consigo. Então, eu estou adorando ouvir o William aqui com todas essas histórias que estão saindo lá de Londrina. Você é diretora do museu, tem 1.200.000 peças. Nem que ela queira. Não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Não. Realmente não vai conseguir. Mas eu vou acompanhar pela Pai Querer. Ah, perfeito. Pois é. Eu queria aproveitar mais uma ainda que você colocou, a Praça Gabriel Martins. Doutor Gabriel Martins. Olha, o doutor Gabriel Martins, JB, professor Edmeia, os nossos ouvintes todos, foi um herói de Londrina, sabe? Foi um herói, acho que uma das pessoas mais importantes que nós tivemos na cidade naquele começo. Uma história triste, infelizmente, mas ele foi um herói. O Gabriel Martins, ele chegou em Londrina em 1936. Ele veio ocupar o cargo de delegado de higiene. Né? Isso era muito importante, essa história da higiene naquele começo, por causa disso que eu falei, essas doenças parasitárias, né? Febre amarela, malária, né? Londrina teve uma epidemia de febre amarela que foi controlada pela Fundação Rockefeller, então esse era um cargo importante na cidade. Mas ele era um médico de altíssimo nível, muito bem formado, era um cirurgião, era um clínico geral, entendia também de ginecologia, que não falava assim ginecologia naquele tempo, e atendia também as crianças. E o hospital da Companhia de Terras, que era o único que tinha, né, como a gente já disse, ele cobrava pelos atendimentos. Não era um hospital gratuito, né? As pessoas tinham que pagar. E o Gabriel Martins, ele viu que muitas pessoas não tinham condições de pagar pelos serviços médicos. Não tinha dinheiro, né? Os colonos, esse pessoal que trabalhava nas derrubadas, né, as famílias, que ele começou a atender esse pessoal de graça. E atendendo de graça, ele fez o Hospitalzinho dos Indigentes, que foi o embrião da Santa Casa. Né? Ele fez por conta dele. Quem doou a casa para ele fazer o Hospitalzinho dos Indigentes seria mais ou menos hoje em frente o pai.
Sabe onde está o Pai Pronto Atendimento Infantil? Ah, sim, do outro aqui, lado da rua. sei. Do outro lado da rua. Na ali. Benjamin Constant. Era uma casa, inclusive, do Alexandre Rasgulaef, que nós já citamos aqui. O doutor Rasgulaef emprestou a casa para ele. Falou, Gabriel, faz lá o que você quiser. Né? E ali ele conseguiu fazer um hospitalzinho. E contando com doações da comunidade, de empresários, com mulheres que iam lá ser enfermeiras voluntárias e com os outros médicos, né? Os irmãos Figueiredo, que nós já citamos, Claro. Dr. Newton Leopoldo da Câmara. Dr. Newton Câmara Sim, foi um dos exatamente. primeiros também. Também trabalhava de voluntário lá. Doutor Clímaco também, acho que... O doutor Clímaco veio um pouquinho depois. O doutor Preto já chegou na década de 40. Nós vamos falar dele lá, né? Então, o Gabriel Martins atendia esse pessoal de graça, não cobrava nada, e quando a pessoa era muito pobre, ele mesmo comprava os remédios do bolso dele. Era um cara, assim, fora de série, sabe, JB? Desses que não existe em Londrina. Exatamente. Mas E por isso a praça ali, não é? Para quem não sabia, não conhecia essa história, a Praça Gabriel Martins, em homenagem a esse médico. E tem a escola Gabriel Martins Exatamente, também. temos uma escola municipal com o nome de Exatamente, Gabriel Martins. Exatamente. O que aconteceu? Né? Nesse tempo todo, a Santa Casa estava começando a ser construída, né? E tal. A Santa Casa foi inaugurada em 44. Mas um pouquinho antes, em 43, o Gabriel Martins ele recebeu um ofício intimando-o a entregar uma pessoa da qual ele sabia o paradeiro que estava contagiada, né? Estava contaminada, melhor dizendo, com lepra nervosa. O que é a hanseníase? É um tipo de hanseníase. A hanseníase ela se demonstra em lesões cutâneas na pele, né? Mas a lepra nervosa não, ela está com os nervos e não se demonstra. Fisicamente você olha para a pessoa e não vê que ela está doente, mas ela é contagiosa. E essa pessoa era conhecida do Gabriel Martins. E veio um ofício do governo federal intimando a entregar essa pessoa, que ele sabia o paradeiro dela, porque era conhecida dele, e que ela tinha fugido de um sanatório em São Paulo, tá? E ele reuniu os outros médicos da cidade, os amigos dele, e falou, ó, o que eu faço? E o pessoal falou, faça o que você achar melhor que a sua consciência mandar. E ele entregou essa pessoa. Ele entregou a pessoa para as autoridades públicas para ela ser presa, entre aspas, novamente num sanatório. Muitos pesquisadores, muita gente que escreveu sobre o Gabriel Martins, fala que essa pessoa era uma conhecida dele. O José Antônio Pedriali, que escreveu o livro A Santa Luta da Nossa Casa, que conta a história da Santa Casa de Londrina, ele é categórico. Era a noiva do Gabriel Martins. Essa moça era a noiva do Gabriel Martins. Então ele a entregou e ficou muito triste com isso. Convidou todos os amigos, todos os conhecidos para uma grande festa na casa dele. Serviu uma refeição maravilhosa, serviu o melhor vinho, abraçou a todos, beijou a todos e no outro dia amanheceu morto. Por consenso entre os médicos da cidade, todos se reuniram para assinar o atestado de óbito do Gabriel Martins e consta parada cardiorrespiratória, morte súbita. Isso é o que consta no boletim de óbito dele. Que coisa, né? Então, olha, o ouvinte da Pai Querer, você que está nos acompanhando também com imagem através desse programa, desse lançamento, agora imagine, nós falamos aqui de 2, 3, 4, 5, 6 casos. Nós vamos ter quase 400 episódios ao longo desse período. Então, olha, parabéns, William. É um trabalho de fôlego maravilhosa. Aliás, ontem no bate-bola, na passagem, o Matheus ainda comentava, é o William que vai fazer. Olha, o William é mais ou menos o padrão Pai Querer, que é uma figura, um perfeccionista, apaixonado pela cidade. Quer dizer, nós vamos ter casos aí, e aí vários, não é? O William, inclusive, mais perto, né? Mais perto da gente, que sim, muitos aqui mais idosos conheceram, né? Sim, sim, com certeza. A gente está começando, né? Os primeiros programas vão começar a falar da Londrina de 1929, 1930, mas conforme formos andando no tempo, nós vamos chegando, né? Você sabe que teve um prefeito em Londrina, JB, que jamais recebeu salário, né? Sabia disso? Teve um prefeito em Londrina, mas contemporâneo. Bom, já vou contar aqui mais depois. O doutor Wilson Rodrigues Moreira, ele jamais recebeu o seu próprio salário. O salário do doutor Wilson Rodrigues Moreira era doado para instituições de caridades que ele determinava. Ele chegava no RH e apresentava uma listinha lá de instituições de caridade de Londrina. Ó,
Para esse mês essa, para esse mês aquela, para esse mês outra. Doe todo o meu salário. E se alguém ficar sabendo, você está na rua. Só ficaram sabendo que o doutor Wilson Moreira nunca recebeu o salário de prefeito depois que ele morreu. E isso acontece muito, né? Aliás, há casos aqui, e a gente vai também até, às vezes, alimentar um pouquinho o William com alguns mais modernos aí. Há casos assim, casos de pessoas. Eu vou até contar um também. Opa! Jaci Scaff. No Jaci morreu, o Jaci lembra, né? Jogo do bicho e não sei o quê, e Londrina. E quando o Jaci morreu, e no velório do Jaci, de repente, irmãs lá daquela comunidade. Ô, irmã, a senhora já tinha amizade? Ah, não, ele dava o leite para nós, não sei o quê. Irmã do outro. Ô, irmã, não, ele paga toda a carne, toda a alimentação nossa, uma coisa impressionante. Como é bonito isso, né? É uma coisa que você falou e nós vamos descobrir muita coisa da cidade. Mas vamos ainda, temos tempo para falar um pouquinho do nosso museu. Hoje as necessidades, quer dizer, eu acho que a gente está precisando dar uma sacudida aí, não é, Edmeia? Estamos sim. O museu, ele é hoje uma referência, eu acho que é bom destacar isso, uma referência não só na cidade de Londrina, né, no Paraná, é um museu, é o quarto museu mais visitado no Paraná, né? Tem essa quantidade de acervo, como eu disse para você, o museu é visitado por pessoas de todos os lugares do Brasil e muitos lugares do mundo, né? Nós recebemos de 20 a 30, de 20 não, 30 países para mais por ano de visitantes. Então, passam ali pelo museu, né, mais de 11.500 pessoas, somando as crianças, as escolas que vão diariamente ao Isso museu. vai bem. De 3 a 4 escolas, bom, que ou de beleza. 4 a 5 escolas por dia. Por dia. Então, só de alunos do município, né, e da região, são mais de 7.500 por ano, né? Fora o público espontâneo, que é mais ou menos 3.000, 3.500. Então, essa visitação do Museu Histórico de Londrina. O museu é essa potência, né, com a história de Londrina toda preservada ali, né? Porém, como você disse, nós passamos, né, por um momento bastante singelo, que é o quê? Né? Há muito tempo não se tem concurso, né? Para que Porque é do governo do estado. Exato. Né? Eu acho que é bom dizer isso, né? Porque Certo. muitas pessoas confundem, inclusive, acham que o Museu Histórico é do município. Não. O Museu Histórico de Londrina é um órgão suplementar da universidade. Certo. Tanto que as direções do museu, elas saem do Departamento de História da UEL. Eu sou professora da UEL, né? E fui indicada para a direção do museu. Então, ele é um órgão do Estado. Então, as pessoas que trabalham ali, elas são concursadas, né? Um concurso que é feito pelo Estado do Paraná, pelo governo do Estado do Paraná. E faz muito tempo que nem universidade, nem os órgãos suplementares recebem funcionários porque não tem. E vai diminuindo, né? Cada vez mais, não tem concurso. Né? O último concurso que foi feito na UEL foi em 2015 e essas pessoas não foram contratadas, né? Algumas sob júdice, outras não foram. Esse concurso seria da UEL ou um concurso específico para o museu? Não. Geralmente o concurso na universidade, né, ele é feito de uma forma unificada. Então, faz na universidade, né, para todas as áreas e necessidades, né, e técnicos que estão faltando. E aí, essas pessoas são direcionadas para os diversos lugares da universidade, inclusive para museu, inclusive para o hospital veterinário. Isso. É claro que quando o concurso sai, ele sai com uma especificidade, né? Então, sociólogo ou técnico, né, em geografia, técnico administrativo, enfim, né? Então, aí eles são encaminhados a partir da sua especificidade, da sua formação. Mas é um concurso feito pela universidade. Entendi, né? entendi. Para você ter uma ideia, JB, o Museu Histórico,
já funcionou com 20 pessoas. Hoje nós somos em 9 pessoas, mas tem que fazer um adendo nisso, né? Dessas 9 pessoas, uma é a diretora, que sou eu, que não deve contar, e outros 4 são pessoas que fazem a limpeza e a manutenção do prédio. Quer dizer, e né? o que sobra aí é para cuidar do acervo. Isso. Então, quem vai atender o William quando ele for lá, né, já está para se aposentar. E várias outras já se aposentaram. Né? Quem vai atender o pesquisador quando ele for lá, não tem. Porque essas pessoas estão se aposentando. Hoje nós temos o acervo de imagem e som, a técnica responsável, a última técnica responsável, se aposentou há 5 anos. E não tem nenhum responsável. Então, é muito difícil para nós quando alguém chega e fala assim, eu gostaria de saber se vocês têm fotografia da Vila Casone, por exemplo. Né? Então, a gente tem que pedir um tempo, às vezes até entrar em contato com a funcionária que já está aposentada há 5 anos. Para encontrar, porque tem uma questão. Nós nunca deixamos de atender os pesquisadores. Nós nunca deixamos. Mas está ficando cada vez mais difícil. E o museu tem uma outra coisa também, o local, né? Aliás, nós tivemos, né, há algum tempo atrás, quando até de um mutirão, podemos dizer que foi realizado, me lembro da Helenice de Queixa, que é muito amiga, apaixonada por museus, trabalhou com uma equipe grande ali, não é? Para termos aquilo ali num local maravilhoso e que é histórico, não é, o William? Isso é muito importante, JB, assim, que todos os órgãos públicos e a sociedade entendam a importância da cultura, a importância de preservar a sua história, né? Às vezes tem algumas pessoas, esse negócio de história aí, de acervo, coisa velha, coisa antiga, deixa isso pra gente. Não se trata disso. Se você não souber muito bem a história de onde você vive, você jamais vai entender o que está acontecendo no presente, você não consegue planejar o futuro. Né? Uma sociedade que conhece bem a sua história, ela ama o lugar onde vive, ela valoriza mais aquele lugar e vai gostar daquele lugar no futuro, vai querer ele melhor. Eu falo assim, o cara que conhece a história de Londrina não joga lixo na rua. Não joga. Verdade. Exato. É verdade. William, e tem uma coisa, as crianças que vão ao museu, elas amam. Então, não dá para dizer que as pessoas não gostam de história, porque a gente está falando de criança que vai lá e fica apaixonada. Tem uma de 6 e uma de 10. Elas vivem me pedindo para levá-las lá. Já fui várias vezes. Sim, então. Isso é muito bonito. Olha, estamos já em cima da hora. Eu acho que isso, então, foi nós queríamos fazer esse programa, fizemos esse programa para mostrar o que é esse projeto de braços abertos, Londrina 90 anos, a história de nossa cidade contada pela Paiquerê 91,7. Primeiro programete na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no Jornal da Manhã, e vamos até outubro de 2004, contando essa riquíssima história de nossa maravilhosa cidade. Edmeia Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui e obrigado por apoiar esse projeto, que também eu acho que vai divulgar bastante o museu como ele necessita. Eu que agradeço e sempre apoiaremos, faz parte da nossa missão. Vamos divulgar a história de Londrina. Perfeito. William Santi, muito obrigado pela presença e agora vamos estar aí juntos ao longo de todos esses dias, esses meses, os 2 anos, e parabéns a você. Eu acho que a gente está realmente muito feliz, agradecendo também ao Sicredi Dexis, que apoia, possibilitou a darmos o start. Nós vamos ter mais 2 parceiros ainda para darmos o start, e precisamos começar para chegar lá com esse volume de informações, não é, William? Com certeza. Muito obrigado à professora Edmeia, a toda a equipe do museu. Não são todos os programetes que terão o áudio do museu, mas sempre que tem o áudio, a gente dá todos os créditos e agradece muito, professora. Obrigado a todos os pesquisadores e autores de Londrina, né, que a gente tira muito material do que eles já produziram também. Obrigado ao Sicredi Dexis e obrigado a você, JB, e a toda a equipe, né, da Paiquerê 91,7,
por acreditarem também nesse projeto e vamos juntos, né? Muitas parcerias, tudo que é bom é feito por muita gente boa. É verdade, e nós só ganhamos com isso, porque, sem dúvida, vai enriquecer demais a programação da Paiquerê. Chegamos ao final do nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, lembrando que a gente repete esse programa na 91,7 no final do dia. E hoje nós vamos colocar esse programa, repetição, para quem não acompanhou, somente no áudio, às 17 horas e 30 minutos. Vai até às 18h30 e entra a transmissão de Palmeiras e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Então, 17h30, para quem quiser, não é? Falar para amigos e coisa sobre o programa, ou quem não teve oportunidade de acompanhar. Mas, se você quiser acompanhar com som e imagem, a qualquer momento, esse programa vai ficar permanente no YouTube, Paiquerê 91,7. Aliás, todos os programas, os Paiquerê Rádio Opinião Especial dos sábados, estão lá no YouTube, Paiquerê 91,7. Muito obrigado à equipe aqui do Marcão Careca, muito obrigado ao Eduardo, ao Samuca, que está sempre conosco aqui, a Érica, ao Marcão, muito obrigado também a todo o pessoal do nosso estúdio, ao Luciano Magalhães na técnica, o Tiago Sadal na central e o Wanderson Queiroz na supervisão técnica. A você, muito obrigado pela audiência, por ter nos acompanhado, e agora você fica com o bate-bola aqui na Paiquerê e a equipe total. Um abraço.